estudantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de geografia? Eu sou a professora Kelly e hoje nós vamos ter mais uma aula de geografia juntos. E para começar a nossa aula, vamos organizar os materiais que serão usados nessa aula? Que tal pegar o seu caderno ou uma folha para anotar as atividades? Pegar também o lápis de escrever, os lápis coloridos, borracha, apontador, aqueles materiais que vocês usam sempre. Se você tiver uma mesa para apoiar esses materiais, ótimo. Caso você não tenha, não tem problema. Você pode usar um livro firme ou uma caixa de papel, certo? Então, agora, eu vou dar para vocês alguns minutinhos para que vocês possam anotar a data, o número da aula e organizar os materiais. Eu já volto. Tudo pronto, crianças? Então, vamos começar? Para começar a nossa aula, vamos relembrar o que aprendemos na aula anterior? Vamos revisar o nosso conteúdo? Então, vamos lá. Na aula anterior, nós vimos esse equipamento que está aparecendo ali na tela, que se chama roda d'água. Muito bem. E para que era usada a roda d'água? Nós vimos que a roda d'água era usada para mover equipamentos. Ela gerava energia por meio do movimento que ela fazia.
Nós até assistimos um breve vídeo mostrando o funcionamento da roda d'água. E esse equipamento, ele impulsionava outras máquinas que moíam grãos, que irrigava plantações, né? Então, a roda d'água era muito importante antigamente. E hoje em dia, nós temos as usinas hidrelétricas que ajudam na produção de energia elétrica a partir da água, que transforma, né, a energia mecânica da água em energia elétrica. Lembram disso? Lembram que nós vimos até que essa figura estava escondida atrás de tiras coloridas? Ah, que bom que vocês lembram. E daí, nós vimos que a Clara e seus amigos trouxeram algumas questões, como, por exemplo, perguntando o que era uma usina hidrelétrica, né? Depois, o Léo também trouxe alguns questionamentos para nós, perguntando se a gente sabia como é que funcionava a usina hidrelétrica, se era igual o funcionamento da roda d'água. E no final, o Ricardo, o Kaká, trouxe, então, uma hipótese de resposta para nós, né? Falando que a energia elétrica hoje em dia era produzida por meio da usina hidrelétrica e que era bem parecido o funcionamento com o funcionamento da roda d'água. Depois disso, nós assistimos o vídeo da Kika, contando para a gente de onde vem a energia elétrica. Vocês lembram desse vídeo? Ela mostrou todo o caminho que a energia elétrica percorre desde a sua produção na usina hidrelétrica até chegar em nossas casas e fazer os nossos equipamentos eletrônicos funcionarem. A Kika também falou que a água é muito importante para a produção de energia elétrica nas usinas hidrelétricas. Então, ela comentou com a gente no vídeo a importância de se ter o quê? Chuva, né? E que quando a gente tem uma escassez muito grande, períodos muito grandes de falta de chuva, o que acontece? A gente pode ficar sem energia elétrica, né? Então, além disso, a Kika também contou para a gente que não é só da água que a energia pode ser produzida. Ela também pode ser produzida por meio da força dos ventos, dos raios solares, da queima do gás natural e do óleo, mas que no Brasil a energia elétrica que a gente consome é produzida principalmente por meio da força das águas, certo? Nesse vídeo, a Kika também falou para nós da importância da gente economizar energia elétrica, né? Não deixando as luzes acesas, tirando os equipamentos que não estão sendo usados da tomada e outras questões que a gente pode fazer, né, para economizar energia elétrica no nosso dia a dia. Ela também contou para nós sobre as vantagens e desvantagens das usinas hidrelétricas. Vocês estão lembrados? Lembra que a professora falou para vocês que cada tipo de produção de energia elétrica tem suas vantagens e suas desvantagens e que não seria diferente com as usinas hidrelétricas? Então, vamos lembrar aqui algumas vantagens que nós vimos, né? Uma delas é que utiliza uma fonte limpa e renovável, a água. Também não polui o ambiente. Controla os rios propensos a enchentes. Outra vantagem é que ela é uma fonte barata de eletricidade e gera um custo relativamente baixo para o consumidor final. Também reforçam a economia com o turismo. Mas, além dessas vantagens, nós também vimos as desvantagens das usinas hidrelétricas. Vamos ver quais são? Por exemplo, a transferência da comunidade local da área da construção da usina. As pessoas que moravam no lugar onde a usina vai ser construída, aonde o lago da usina vai ser inundado, elas têm que sair daquele lugar. E muitas vezes isso gera um desconforto para essas pessoas. A poluição pela vegetação submersa em decomposição. Lembram que a professora mostrou uma imagem, né, em que a vegetação aparecia ali se decompondo
no lago da usina. Por quê? Porque nem todas as árvores conseguem ser tiradas desse ambiente quando a usina está em construção, né? As mudanças climáticas e no regime de chuvas. Então, o desmatamento que ocorre nessa região em que a usina vai ser construída, em que o lago da usina será construído, pode alterar o clima e também interferir no regime de chuvas daquela região. Alteração do curso e do nível dos rios e o aumento do preço da energia elétrica em períodos de seca. Bom, essa última desvantagem nós estamos vivendo nos dias de hoje, né? Nós estamos passando por um momento de escassez de chuva bem significativo e estamos percebendo que a conta de energia elétrica, a conta de luz, como a gente costuma falar, né, está com valores maiores, está aumentando. Por quê? Porque tem pouca água para colocar toda aquela tecnologia em funcionamento na geração de energia, certo? Nós também fizemos 2 atividades na aula passada. Vejam lá. A primeira atividade perguntava como a energia elétrica é produzida atualmente. Essa atividade está no seu caderno? Você conseguiu responder? Caso não tenha conseguido, não se preocupe. Depois você pode pesquisar com as pessoas que moram com você ou então até tirar essa dúvida com a professora da sua turma. A segunda atividade perguntava por que precisamos economizar energia nos períodos em que há redução das chuvas. Conseguiram responder essa atividade? A professora até já falou sobre isso hoje na revisão, né? Então, ficou fácil de colocar a resposta. E a letra B da atividade 2, queria que vocês representassem como a energia elétrica é levada das usinas até as casas das pessoas. Eu lembro que no vídeo da Kika mostrou bem como isso acontecia. E a professora até colocou uma imagem aqui na última aula, né? Então, acho que ficou fácil para vocês representarem, certo? Mas vamos começar a aula de hoje? A aula de hoje, ela vem falar do uso da água na agricultura. Então, nós vamos refletir sobre o uso da água na agricultura. Para que ela serve, né? Vocês sabem o que é agricultura? Por que será que a agricultura precisa de água? Porque ela cultiva plantas, né? E essas plantas são os alimentos que nós vamos consumir depois. Vamos dar uma olhadinha aqui? Eu quero saber de vocês se vocês sabem o que é essa imagem. O que significa essa imagem? O que a gente consegue ver nessa imagem? Vocês estão vendo o quê? Frutas, verduras? Muito bem. Vocês sabem de onde vêm essas frutas e verduras? Ah, isso mesmo, principalmente da área rural, né? E vocês já cultivaram verduras ou árvores frutíferas na casa de vocês? Por acaso, algum estudante tem horta em casa? Ah, estou escutando, inclusive, que alguns estudantes têm o cultivo de horta em casa, na casa dos avós, na casa dos tios. E estou também ouvindo alguém falando aí que nas escolas também tem hortas. Puxa, que bacana, né? Poder ir lá na horta, colher uma cebolinha, uma salsinha, ou então alguma folhinha para fazer um chá, né? Isso é muito bacana. Pensando nessas hortas, nessas plantações, nesse cultivo de frutas, de verduras, de legumes, vamos dar uma olhadinha aqui na imagem para ver o que é que aparece nessa imagem. Quais são as verduras e frutas que aparecem nessa imagem? Vamos identificar? Então, prestem atenção na imagem que a professora vai falando aqui com vocês. Vocês encontraram tomate aqui na imagem? Ah, tá ali, vermelhinho, bonitinho.
Então, nós temos tomate. E o tomate, ele é fruta ou é verdura? Ele é uma fruta, né? O tomate é uma fruta. O próximo ali. Brócolis. Bem perto do tomate, nós temos ali o brócolis. Quem é que come brócolis? Quem que gosta de brócolis? Ah, eu também gosto. Vamos ver o que mais que tem? Cenoura. Olha aqui a cenoura. Aqui mais no canto direito da tela. Olha, fazer um bolinho de cenoura é gostoso, não é? Ah, eu também gosto, gente. O próximo, batata. Bem ali ao centro da imagem, nós temos a batata. A batata também faz comidas muito gostosas, né? O próximo, repolho. Temos repolho também aqui na imagem. Um repolhinho refogado, uma saladinha de repolho, também faz muito bem para o nosso organismo. E o último, o pimentão. O pimentão está perto do tomate, está perto das batatas. O pimentão também é uma verdura muito boa para a gente colocar nos alimentos e incrementar, dar um gostinho diferente, não é? Então, gente, pensando em todas essas verduras e na fruta que aparece ali na imagem, eu quero mostrar aqui para vocês uma horta, né? Nós temos ali duas imagens mostrando uma horta. Uma horta comunitária aqui do lado direito da tela e outra horta ali onde eles já colheram beterraba e cenoura. Que delícia, né? E aí eu pergunto para vocês, o que é uma horta? Né? A gente vê diferentes tipos de hortas por aí, mas o que realmente é uma horta? Uma horta é o local em que são cultivados legumes, hortaliças, e nessa horta a gente também pode plantar temperos, ervas medicinais, né? E aonde que a gente organiza, onde que a gente faz uma horta? Nós procuramos fazer, né, uma horta num terreno em que ele receba sol o dia todo, que ele seja plano, né, ou levemente inclinado, com terra fértil, que possa ser adubada. Então, a horta, ela também precisa de alguns cuidados para que esses legumes, essas hortaliças, esses temperos, eles cresçam, né? Senão, eles terminam morrendo. E todo esse processo, gente, de cultivo de vegetais, ele é chamado de agricultura. Lembram lá no começo da aula que eu falei, mas o que é agricultura? Então, a agricultura, ele é todo esse cultivo de vegetais, né? É esse processo de cultivo de vegetais. E é através da agricultura que os alimentos chegam nas nossas casas. Tanto por meio dos grandes produtores, que são aqueles que possuem grandes extensões de terra, muitos hectares de terra, muitos equipamentos modernos, muita tecnologia, quanto pelo pequeno agricultor, né, da agricultura familiar, que produz em menor quantidade, mas que também comercializa tudo que ele produz e que a gente vai no mercado ou na feira e compra, consome esses produtos, certo? Mas eu quero saber de vocês uma coisa bem importante. Vocês já comeram tomate? Já comeram tomate? Vocês já plantaram o tomate? Já plantaram outros tipos de vegetais? Eu tenho uma pequena horta na minha casa em que eu planto tomate, alface, cebolinha, salsinha, né? E eu gostaria de saber se vocês poderiam me ajudar a plantar tomate hoje. O que vocês acham? Vamos organizar aqui uma mini plantação de tomate? Mas antes da gente começar essa mini plantação de tomate, eu vou precisar da ajuda de vocês para escolher, dentre as palavras que eu vou colocar aqui no quadro, quais são necessárias para o plantio do tomate. Vamos lá? Observando lá na tela. Terra. Será que terra é necessário para plantar tomate? Não sei, vamos ver. Leite.
Será que a gente usa leite no plantio de tomate? Luz do sol. Sementes de tomate, né? De preferência, porque se a gente vai plantar tomate, a semente tem que ser do tomate. Mochila. Estranho, né? Para plantar tomate a gente usa uma mochila? Pensem aí um pouquinho, observem. Vamos pensar. Posso começar a conferir aqui com vocês? Vamos ver o que realmente a gente usa no plantio do tomate? Eu acho, assim, um palpite meu. Leite eu acho que a gente não usa. O que vocês acham? Ah, não usamos leite. Eu estava certa e vocês também. Eu também acho que no plantio do tomate, no cultivo dele, nós não precisamos de uma mochila. O que vocês acham? Vamos ver? Não precisamos de mochila. Então, por enquanto, precisamos do quê? De terra, luz do sol e sementes de tomate. Vamos ver se precisamos de mais alguma coisa. Minhocas. Minhocas. Percebam que as minhocas estão na terra. Será que a gente precisa delas? Pão? Será que a gente precisa de pão para plantar tomate? Adubo. Nossa, mas a gente vai fazer uma plantação tão pequena de tomate. Será que precisa de adubo? Água. Será que água é essencial no plantio do tomate? Cadeira. Ai, 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 será que a gente usa uma cadeira para plantar tomate? Açúcar. Ai, meu Deus do céu, o que é isso? Será que a gente precisa colocar açúcar na plantação de tomate? Vamos conferir? Já deu tempinho aí para vocês pensarem? Vamos lá. Ufa, não precisamos usar pão para plantar tomate. Nem uma cadeira. E nem o açúcar. Então, aqui, os itens que nós vamos precisar no plantio do tomate são as minhocas, o adubo e a água. Certo, crianças? Além daqueles itens que nós já vimos na tela anterior, né? Que são as sementes, a terra, a luz do sol, certo? Então, vamos para a nossa primeira atividade. Registre em seu caderno os itens necessários para plantar tomates. Eu vou dar um tempinho para vocês, para que vocês anotem a atividade e anotem também quais são os itens necessários no plantio do tomate. Quando eu voltar, nós vamos fazer o plantio, certo, crianças? Tempo para vocês!
E aí, crianças, conseguiram registrar em seu caderno quais são os itens necessários para plantar o tomate? Colocaram que precisamos de terra, de luz do sol, das sementes de tomate, da água e do adubo? Ah, que bom! Quem não colocou, depois vai ter o seu tempo para colocar, tá? Para registrar no caderno. Ou escrevendo as palavras, ou então fazendo o desenho desses itens, certo? Agora vamos para o plantio do nosso tomate aqui, para a nossa mini horta de tomate? Vamos lá? Então eu trouxe aqui um tomate, né? Eu vou abrir esse tomate. Vou cortar com bastante cuidado, né? E vou retirar, vou retirar as sementinhas do tomate. Vocês estão enxergando as sementinhas? Ah, que bom! Mas só as sementinhas do tomate não plantam nada. Então eu vou pegar aqui um pouquinho de terra que eu trouxe já preparada. Tem umas minhoquinhas aqui dentro que vão ajudar a adubar essa terra, né? Tem já, essa terra aqui já está preparada para esse plantio. E eu vou retirar aqui essas sementinhas, conforme eu mostrei para vocês. Vou colocar aqui nessa terra preparada. Vou colocar aqui a terra por cima dessas sementes, né? Vou deixar essa terra bem mexidinha, não vou compactar muito. E vou colocar um item que é um dos essenciais para que essa plantinha aqui, para que essas sementes do tomate cresçam e se tornem um tomateiro bem bonito, bem viçoso, que é a água. Muito bem! Então eu vou molhar aqui um pouquinho essa terra onde eu plantei as sementinhas de tomate. Depois de feito isso, eu vou então levar para um lugar aonde esse recipiente aqui receba a luz do sol. E conforme os dias forem passando, eu vou colocando um pouquinho mais de água, eu vou cuidando para ver se tem algumas plantinhas intrusas aqui na minha plantaçãozinha de tomate, querendo tomar o espaço do tomate, né? Pegar todos os nutrientes dele. Eu vou cuidar dessa minha plantação aqui do tomate, certo? Em casa, vocês também podem ter esse tipo de experiência, né? Com o auxílio de um adulto, com os cuidados necessários, vocês podem fazer ou uma pequena plantaçãozinha de tomate, né? Ou de feijão, ou de cebolinha, aí depende do que você e seus responsáveis quiserem, certo? Então, conforme nós vimos, a água é um dos itens bem importante para que
a plantação de tomate e outras plantações cresçam, né, de forma adequada, de forma saudável. Mas vamos lembrar que de toda a água disponível no nosso planeta, apenas 3% é água potável, própria para o consumo dos seres humanos. E de toda a água disponível para o consumo dos seres humanos, 70% é usada na agricultura. Vejam lá a imagem, por favor. Aqui a gente está vendo, né, uma explicação ali na primeira imagem. Está mostrando que 3% de toda a água do planeta Terra é potável. Nós já vimos isso na aula passada, né? E na outra imagem ali do lado, a imagem maior, nós estamos vendo que 70% dessa água potável é utilizada pela agricultura e 30% é utilizada pela população e pela indústria, certo? Então, a gente vê que a agricultura usa uma quantidade de água bem significativa, bem grande em relação ao consumo humano, né? Ao uso humano e às indústrias. E conforme a população vai crescendo, mais água é necessária para cultivar os alimentos, né? Porque mais gente vivendo no planeta Terra, mais alimentos são consumidos. E se os alimentos vêm do cultivo da agricultura, mais água vai ser necessária para produzir esses alimentos. Vamos olhar ali no infográfico que mostra cada tipo de cultivo, né? E ele mostra também que cada cultivo que tem ali precisa de diferentes quantidades de água para se desenvolver. Vamos observar? Diferentes culturas exigem diferentes quantidades de água. Então, vejam, para produzir 1 quilo de batatas, são necessários 250 litros de água. Para produzir 1 quilo de trigo, 1.400 litros de água são necessários. 1 quilo de soja, 2.000 litros de água são necessários. E para produzir 1 quilo de arroz, 3.400 litros de água são necessários. Essas informações, elas são importantes para a gente ter consciência, para a gente entender do que é esse uso da água pela agricultura, né? Então, conforme os alimentos são produzidos, é uma quantidade de água que é necessária para o desenvolvimento deles. Vocês sabiam dessa informação? Vocês sabiam, por exemplo, que para produzir o arroz era necessário tanta água assim? Pois é. Então, por isso que nós temos que encontrar formas de preservar a água, né? Não só em nossa casa, mas também na agricultura, nas plantações, nos cultivos. Certo, crianças? Mas vamos ver essa imagem aqui que a professora trouxe. Vamos observar. Vocês estão vendo que ali nós temos um senhor que está regando a sua horta, né? Essa horta provavelmente é da casa dele. Ele está regando a horta com a mangueira. Será que usar a mangueira para regar a horta, será que é uma boa saída? Será que é uma boa solução? A gente escuta muito os profissionais que trabalham com água falando que o uso da mangueira ele pode desperdiçar muita água, né? Que é para a gente utilizar balde, regadores manuais. Então, olhando ali para a imagem, como é que a gente podia falar para esse senhor que ele poderia, o que ele poderia fazer para preservar a água ao molhar a sua horta? Vamos acompanhar ali ao lado? O que a professora trouxe como saída para preservar a água? Então, ele poderia prestar atenção no tempo em que a mangueira está jogando água, né? E caminhar, não ficar parado apenas ali molhando uma parte da sua horta, né? Caminhar, fazer movimentos com a mangueira para que a água umedeça toda a plantação.
Colocar gatilho ou esguicho na mangueira. Por quê? Porque o gatilho, o esguicho da mangueira, ele faz com que a água saia de uma forma que molhe, né, umedeça áreas maiores da horta dele. Verificar se a mangueira está sem furos. Isso é muito importante, porque muitas vezes a borracha da mangueira ela resseca com o sol e ela quebra. E a gente nem percebe que está saindo água por aqueles lugarzinhos que estão quebrados, por aqueles furinhos. E trocar a mangueira por um balde ou por um regador manual, né? Então, veja, são algumas situações, algumas sugestões que esse senhor pode receber de alguém, né? Para que ele ajude a preservar a água enquanto ele molha a sua horta, as suas plantações. Vamos observar outra imagem. Vejam lá. Aqui nós temos um irrigador, né? Um aparelho, um equipamento eletrônico por onde sai a água para irrigar as plantas. Mas esse irrigador, quando ele está desregulado, ele pode irrigar uma mesma área durante uma quantidade de tempo muito grande. Então, é necessário que as pessoas que têm esse irrigador eletrônico, elas cuidem da regulagem desses equipamentos, para que esses equipamentos não venham a desperdiçar água, umedecendo muito a planta, umedecendo muito o solo. Tá? Então, vamos ver como preservar a água aqui com o irrigador. Desligando o irrigador por um tempo, né? A pessoa pode desligar o irrigador por um tempo. Ou trocar o sistema do irrigador pelo sistema de gotejamento. Um sistema muito interessante que nós vamos ver em um outro momento. Porque agora nós vamos assistir a um vídeo mostrando o uso da água na agricultura. Vamos assistir esse vídeo? Faça a sua parte. Use bem a água. A agricultura é uma grande consumidora de água, mas é possível manter a produção de alimentos e reduzir o gasto com água. Veja aí algumas dicas. Em vez da irrigação por sulcos ou fluxo contínuo, adote o sistema de gotejamento. Ele é mais preciso, fornece a quantidade de água que cada planta necessita e reduz em até 50% o consumo. Outra boa solução para pequenas e médias plantações é cobrir a área com telas que reduzem a ação dos raios UV do sol. Elas diminuem a evaporação e economizam até 20% de água. E mais uma dica: irrigue sua plantação no início da manhã ou no fim da tarde. O solo mais frio ameniza a evaporação e facilita a absorção de água pelas plantas. Conheça mais dicas no site da Agência Nacional das Águas. E aí, crianças, o que vocês acharam do vídeo? Muita novidade, né? Falando sobre a água, o uso da água na agricultura. Vocês sabem que quando a professora foi assistir esse vídeo para trazer para vocês, a professora também ficou bem impressionada com tantas informações valiosas sobre esse uso da água na agricultura, como a água é importante para a agricultura. Então agora vamos dar uma olhadinha aqui nessa pesquisa que foi realizada e trouxe essas informações aqui para nós sobre a agricultura. Vamos lá? A agricultura é a atividade humana que mais consome água no Brasil e no mundo. Viram só? O vídeo não estava errado e as informações que a professora trouxe também não. A irrigação é o fator que mais desperdiça um recurso essencial à vida, a água. Por que é um recurso essencial à vida? Porque tanto os seres humanos quanto as plantas precisam da água para viver, certo? E o que é essa irrigação, né? O que é a irrigação? Nós vimos lá no vídeo, a irrigação é esse molhar as plantas de forma artificial. Vamos continuar aqui? A Organização das Nações Unidas, ONU, revela que aproximadamente 70% de toda a água disponível no mundo
que já não é muita, é utilizada para irrigação. No Brasil, esse índice chega a 72%. É muita água usada para irrigação, né, pessoal? Veja quanta água consumida ali para irrigar as plantações. E nós temos que lembrar que as plantações, elas não são só essas pequenas, caseiras, né? Essas hortas pequenas que nós temos em casa. Existem plantações enormes, porque nós temos uma população grande que precisa ser alimentada, certo? Então, mostrando aqui para vocês, se nós olharmos esses quadrinhos, né? Quantos quadrinhos nós temos no total? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, desses 10 quadrinhos que nós temos no total, representam toda a água disponível no mundo. E qual é o número de quadrinhos pintados de azul? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa é a quantidade de água usada para a irrigação, se pensarmos dessa forma que a professora mostrou para vocês. Na próxima aula, nós vamos continuar falando sobre o uso da água na agricultura, porque hoje a nossa aula está chegando ao final. Vamos revisar a aula então? Na aula de hoje, nós identificamos como a água é utilizada pela agricultura. Também identificamos como podemos preservar a água na agricultura. Então, eu me despeço de vocês com um super beijo, um grande abraço e até a próxima aula.